Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com Orientação 242. O Orientação 242 tem como objetivo levar uma mensagem positiva, uma mensagem de otimismo. Eu sou Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. E aqui no Orientação 242, a gente procura levar essa mensagem para vocês de uma forma muito leve, de uma forma muito prática, né? Que é essa mensagem de otimismo. A gente tem isso como missão porque a gente entende que a gente tem a mídia tradicional, mas a gente entende que o nosso foco aqui é levar essa esperança, né? Ou seja, levar uma perspectiva diferente do que aquilo que a gente costuma ver na mídia, no noticiário do dia a dia. E principalmente esse momento que nós estamos vivendo, que a gente vem vivendo aí nos últimos meses, já poderia dizer último ano, né? Teve muitas dificuldades, a gente sabe, cada um de nós temos as suas dificuldades no dia a dia. Por outro lado, também tem muita oportunidade. E é nesse foco que a gente tem trabalhado aqui no Orientação 242. E trabalhamos isso através de convidados, né? Convidamos pessoas que têm histórias, que têm casos, que têm cenários e vivências muito positivas, que vai trazer isso aqui para todos nós compartilharmos isso e quem sabe que com isso, quem sabe trazer aí uma perspectiva diferente para vocês, telespectadores. E hoje o nosso convidado é o Camilo. O Camilo, ele é CEO da Compaq, também é empreendedor, investidor, ele vai contar um pouco da sua história. E, Camilo, eu quero muito te agradecer o seu tempo, agradecer por poder estar conosco aqui hoje, contar um pouco da sua história, compartilhar um pouco da sua vida, um pouco das suas perspectivas, e sem dúvida eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo e muito valor para todos nós aqui da TV Com. Muito obrigado, Camilo. Imagina, Benedito, um prazer enorme estar conversando com você aqui, poder levar alguma mensagem aí de otimismo e de empreendedorismo para todos os nossos ouvintes, telespectadores por esse mundo inteiro aí. Muito obrigado. Camilo, nesse primeiro bloco, a gente procura sempre conhecer um pouco mais, né, os nossos entrevistados, contar um pouco da sua história. Então, conta para nós um pouco aí quem é o Camilo, a história do Camilo, a trajetória, que é uma trajetória de sucesso, eu tenho certeza que já serve de exemplo aí para muita gente. Conta um pouquinho para nós. Poxa, prazer. Vamos lá. Meu nome é Camilo Stefanelli, sou pai de 3, neto de 1 já. Então, tenho 42 anos, tenho 25 anos de carreira. Meu primeiro emprego foi como promotor de vendas. Sabe aqueles promotor que fica no supermercado oferecendo bala, oferecendo... Só que no meu caso eu oferecia o test drive no computador. Então, o computador estava começando no Brasil, na época, principalmente no varejo, e eu pegava as pessoas comprando arroz, não, quero conhecer o computador, quer conhecer o computador. E por casualidade do destino, meu primeiro emprego foi na própria Compaq como promotor de vendas. Isso é um negócio que é bem interessante, bem marcante, né? Nesse emprego eu fiquei 1 ano e aí numa dessas idas e vindas de mercado, né? No hipermercado, inclusive, eu encontrei um presidente de uma empresa concorrente e ele vendia um computador para ele, né? Então, o que demonstra que foi a primeira lição aí da minha vida, né? Então, não importa onde você está, sem ser clichê nenhum, não importa onde você está, não importa, você tem que fazer o melhor com o que você tem na mão. Na verdade, essa quase venda para esse senhor foi o que fez ele me convidar para trabalhar numa outra empresa. E aí, depois dessa outra empresa, a gente conseguiu fazer alguns cursos e algumas outras diferenciação, então a gente foi conseguindo galgar novos caminhos. Então, o primeiro emprego foi promotor de vendas, depois eu fui para suporte técnico. Então, eu ficava no telefone ouvindo as reclamações dos clientes.
o que me deu muita gama. Então, já tinha uma parte ali de não ter mais a cara, você ter a cara de pau, porque não pensa que é fácil você estar no mercado, você abordar todo mundo, você não quer comprar um computador? Por isso que eu dou muito apoio para esse promotor de venda. Ele está vendendo um pedaço de ferro ali, nós vamos ali e tentar pelo menos ajudar, porque não é fácil. Hoje E está aí, mais fácil, né, Camilo? Na época, aí, imagina. o suporte técnico, então, Menedito, é o pior de todas as histórias, porque o cara só liga ali com algum problema e bravo. Então, foi meu segundo ponto. E aí depois eu percebia que os comerciais, né, os vendedores, olha só que negócio interessante, os vendedores, eles tinham carros muito melhores que os nossos, né? Eu falo, caramba, os vendedores, né? Que muita gente não dá não dá importância para o vendedor, mas tudo que nós temos hoje saiu de um vendedor, né? E aí eu comecei a perceber aqui, falei, putz, ganância, né? Vontade de crescer. Falei, putz, o vendedor tem os carros muito melhor que o meu e não sabe um terço de informática do que eu sei. Aí eu fui aprender o que é venda, né? Então, então eu saí, perdi a cara de pau no promotor de venda, fui ser técnico, então eu fiz muitos cursos técnicos, cheguei ao ponto de ser certificado internacionalmente, então assim, eu estou simplificando, mas os cursos que eu fiz foram cursos bastante interessantes, e depois eu fui para vendas. E aí eu tentei aliar o técnico com o comercial. E, e foi aonde eu consegui ter uma visão, e foi um dos primeiros. Aí depois eu virei gerente de produto, que é uma mistura dos dois, né? Que é o cara que faz uma mistura comercial com a parte técnica. Depois disso tudo, eu comecei a entrar em gestão. Então, você vem criando isso muito novo, né? Então, aí você começa a entender gestão, depois você entende e fala, puto, o chefe do vendedor tem o carro melhor que o vendedor. Carro no sentido... Mostrando o valor, né? E na nossa época para trás, na Resultado. época que a gente era vivo, né? Carro tinha algum valor, né? Exato, Agora o carro já não vale exatamente. mais Já não nada, vale né? mais nada. Não Nem vale querem carro, né? Nem querem carro nem mais, tem né? carro. Mas isso assim, como carreira, né? E depois de um certo tempo, comecei a desenvolver produtos, né? Então eu comecei a ir muito à Ásia. Esse foi um outro ponto de partida meu. Então eu ia até antes da pandemia 5 vezes à Ásia por ano, muitas viagens. Aprendi muito com o chinês, aprendi muito com o oriental, e sempre colocando a pitada do latino, né? Então, eu acho que o equilíbrio, a mesclagem é um negócio muito importante. E você vai aprendendo, na verdade, como eles pensam. Só que, então, você vai agindo dessa maneira e aplicando os conceitos aqui no Brasil, inclusive de gestão. Então, a gente começou a desenvolver muitos produtos. Foi aonde eu fui convidado pela Compaq, depois de 18 anos, a retomar a marca aqui no Brasil, mas agora com cargo de CEO. Acho que passei por várias outras empresas, né? Uma delas muito interessante também, que é um outro ponto que eu chamo como meu terceiro MBA, que foi uma empresa que quebrou. A gente pode até falar um pouco no fundo, um pouco depois, assim, porque eu acho que passar por uma empresa, ter a oportunidade de passar por uma empresa que quebrou, não minha, eu era executivo, né? Me deu outro diploma para a vida. Porque é muito fácil você estar numa empresa com salário em dia na verdade, quando o calo aperta, é que o ser humano realmente demonstra o seu valor. Falei pontos desconexos e conexos, mas é mais ou menos essa é a história. E como é a vida, né? Porque que interessante, você CEO de uma empresa que foi onde tudo começou, né? Começou como promotor, onde você iniciou como promotor,
Aí teve toda uma trajetória da carreira, tudo, né, da vida que você passou. E aí a empresa fala assim, eu quero retomar a marca, chama você, né, para ser o número 1 da empresa. Então, mas isso você vai construindo, né, Menegildo? Assim, você vai, é lógico que você tem que saber o que você quer da sua vida, né? E, na verdade, a gente não sabe, a gente consegue ver um horizonte de 5 anos no máximo, né? Mas eu acho que uma das lições que eu fiz isso na minha vida eu estou onde eu planejei estar. Mas planejar somente não adianta, né? Então você tem que planejar e executar, planejar e executar. Muito, nada cai no céu. Fazer o melhor com o que você tem na mão. Eu faço uma analogia muito grande a jogador de futebol, né? A vida do executivo, né? Você pode ter a fama que for, você pode ser conhecido no mercado, amado, odiado, sempre vai ter alguém que vai te odiar também. Mas se você não marca um gol por dia, você esquecido Série B, esquecido Série B, esquecido Série B. É isso mesmo. E o gol nada mais é do que uma venda, né? Não importa em qual departamento você trabalhe, não importa. Ou você trabalha para vendas, ou você trabalha em vendas. E há um preconceito muito grande sobre venda, né? As pessoas têm uma série de paradigmas. Ah, não, você é vendedor. Ah, não, você é vendedor. O dia que eles verem o que o vendedor ganha de comissão, eles vão entender que é bem mais do que muita gente por aí. E tem livros muito bacanas. Hoje tem um cara no mercado aí, você deve ter ouvido falar do Daniel, né? Daniel Pink, né? Tem um livro dele muito legal, a abordagem dele de vendas, e é muito bacana isso que você está falando. No fundo, todos nós somos vendedores, né? É claro que você vender um produto ou serviço ali, sair com o contrato na mão, assinado, tal, né? É uma coisa, concordo. Outra coisa é mas você tem que vender as suas ideias, você tem que vender iniciativas, tem que vender projetos, tem que influenciar as pessoas, né? Então, é aquilo que você falou, as pessoas falam de vendas, tem esse paradigma, né, da venda, do vendedor, tem esse paradigma aí, mas no fundo, todos nós estamos vendendo sempre algo, alguma coisa, né? É parte desse princípio. Claro que uma coisa, uma coisa é você vender para ganhar a comissão ali. A gente sabe como é que é a faca no dente ou não, né? Porque você tem a cota, é outro nível de pressão, né? Mas é o que você falou, ou você vai ser o vendedor propriamente dito, ou você vai estar preparando toda uma estrutura para ocorrer a venda, né? Porque no final da história tem que ter resultado. E a empresa, se ela não tem resultado, não tem como, né? É o que você falou, Série B, Série C, Série D, até uma hora que acabou, né? Isso é uma outra coisa que eu aprendi muito quando eu vi a empresa que eu trabalhava e fui promovido 5 vezes até virar diretor, que ela quebrou. Na verdade, cash is king, né? É uma frase em inglês que caixa é o rei, né? Então, você ter... E olha o que nós passamos nessa pandemia, tá, então, assim, essa frase tem muito valor, porque se você não está preparado para uma crise, você vai quebrar. E como se prepara para a crise? Na hora que as coisas estão bem. Nós vivemos em crise desde que o ser humano é humano. A crise, a crise e o momento e o conforto, né? Você vive entre um e outro, né? Só que você viver na crise, você viver no atrito, você sempre vai sair melhor. Você tem a opção de se preparar, você tem a opção de enfrentar, de se reinventar, ou você vai quebrar. E o ser humano, existem alguns tipos de ser humano, mas na maioria ele se reinventa na hora da necessidade.
Então, não existe, minha opinião, né, Deus, existem gênios no mundo, né, muitos deles perdem um pouco da humanidade, mas a maioria somos pessoas inteligentes, né? Eu digo, quando tem gênio é que o cara realmente é realmente fora da curva. O restante de nós é pau, pedra, pedra, é carregar o martelo, é quebrar a pedra e ser feliz, que eu acho que é uma necessidade que vem se perdendo ao longo do tempo. Você falou um negócio interessante da questão do vendedor, né? Do vendedor que tem a cota, do vendedor que morre, né? O vendedor morre cedo também, né? Isso tem mudado, isso tem mudado um pouco. Mas no fundo, o caixa e a venda, nada acontece se não for iniciada uma venda. Então, o cara não tem assistência técnica, ele não tem o suporte, ele não tem o papel. Se não existe uma venda, nada se inicia. E desse pressuposto, nada se inicia e você não consegue ter caixa. E aí você não está pronto para uma crise. E não duvidem, viveremos em crise até o final dos nossos tempos. O que você falou é uma verdade, Camilo. Crises são sempre momentos, né, de oportunidades, né, de transformação, de inovação, de renovação, uma série de coisas que sempre na história da humanidade, né, a gente fala da humanidade como história, mas nas empresas e nas nossas vidas é assim, né? Quando surgem essas situações, é onde a gente tem a oportunidade de mudar, né? E para isso precisa ter serenidade, precisa ter calma, precisa com muito cuidado fazer os movimentos de uma palavra que você falou que é a chave também, necessárias, né? Então, quando surge a necessidade, aí acaba acontecendo tudo isso. E nós vamos falar muito disso no segundo bloco. Eu acho que aí dá o gancho para o segundo bloco, a gente falar aí das oportunidades que a gente teve aí nos últimos meses, nos últimos anos, vamos falar assim, principalmente na área de tecnologia, onde você vai compartilhar muito com a gente aí. Então, pessoal, essa primeira parte aqui foi um pouquinho mais do que a gente esperava, acabaram pedindo para a gente parar aqui 1 minuto, então a gente vai dar esse intervalo e já voltamos. Obrigado, até já. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado. Com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então, venha para Golden Lar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento, é uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Golden Lar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem para Golden Lar, onde é fácil comprar. Vem. Olá, pessoal. Voltamos aqui com Orientação 242. Eu sou o Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. E o Orientação 242, ele tem o objetivo aí de trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de otimismo, trazer uma perspectiva diferente, principalmente o cenário que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, né? E a forma que o Orientação traz isso, traz essa mensagem para vocês, telespectadores, através de convidados, pessoas que têm histórias de otimismo, histórias, casos reais, vivências, que mostram que existe sim uma perspectiva diferente até do que a gente costuma ouvir na mídia, costuma ouvir por aí. E eu agradeço muito essas pessoas porque elas, de fato,
trazem essa perspectiva e eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas, muitos telespectadores que estão aqui conosco. E hoje eu agradeço muito o Camilo Stefanelli, né, Camilo? Stefanelli. O Camilo é CEO da Compaq, também é empreendedor, investidor, e no primeiro bloco o Camilo contou um pouco da sua história para todos nós, contou um pouco da sua experiência, e a gente estava terminando o primeiro bloco, né, Camilo, falando de oportunidades, né, falando de, já entrando na perspectiva, né, o Camilo, na trajetória dele aí no mercado de tecnologia, de computadores, de hardware, né, tem toda uma trajetória, tanto aqui no Brasil como lá fora, enfim, toda a sua carreira, e a gente estava iniciando esse processo quando a gente fala que na história da humanidade, ou a humanidade fica mais fácil, porque a gente já conhece a história e viu quantas coisas já aconteceram, desde as guerras, das pandemias, e todos esses momentos foram momentos de virada, né? Tanto no mercado global, no comércio, na tecnologia, em pensamentos, tudo isso deu uma guinada e agora não é nada diferente. Mas se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, é assim também, né? Dentro das empresas, quando você tem situações difíceis, necessidades de mudança, ela acaba acontecendo, não necessariamente vão ser feitas por aquelas pessoas que estavam naquela situação, naquele momento, mas sim pessoas que enxergam oportunidades, sejam vindo pessoas novas, sejam pessoas que estão lá dentro e enxergam oportunidades, mas sem dúvida nenhuma são elas que fazem essa transformação, né? E aí, Camilo, eu queria que você contasse um pouco, né, a sua experiência, não somente em relação à Compaq, o seu negócio, mas também a visão de mercado, né? Porque da noite para o dia, digital, tecnologia virou uma necessidade, né? Tanto na nossa vida pessoal, na nossa casa, como nas empresas, né? E acho que seria legal você contar um pouco disso, o quanto isso foi importante na vida dos negócios, das pessoas, e obviamente o que foi que gerou de oportunidade para você também, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Olha só aonde vai esse assunto, né? Primeiro que eu não concordo com a premissa que foi da noite para o dia. Parece que a gente acordou da noite para o dia, mas o digital já existe há 10 anos. Eu acho que essa é a primeira premissa, né? Quando algo se torna realidade, você já perdeu a oportunidade. Eu falo isso muito para o meu time. Então, a gente não pode se apegar ao que está acontecendo agora. Então, eu vou dar o exemplo das máscaras. No começo da pandemia, quem achou que máscara era um bom negócio, quebrou. Porque no começo da pandemia no Brasil, eu digo, você tinha que ter achado que máscara era um bom negócio quando o primeiro caso da China aconteceu. Quem achou que ter um site no meio da pandemia, talvez por necessidade, fez um bom negócio? Não, ele só fez a obrigação, ele perdeu a oportunidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, e isso me norteia bastante, o que seremos daqui a 5 anos? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Quais as variáveis que teremos daqui a 5 anos? Porque tudo que é uma realidade, a gente já perdeu a oportunidade. Isso parece clichê, mas na verdade é o que me norteia até agora, né? Então eu faço planos de 1 mês, 1 ano, 3 anos e 5 anos. Lógico, você vai fazendo desvios de rotas, né? Eu sempre comparo a carreira executiva a um piloto de avião, né? Que é muito simples, você tem que ter conhecimento, óbvio, né? Mas você pilotar um avião com todas as luzes verdes, vamos dizer assim, é tranquilo, certo? Você está monitorando ali só. Quando começa uma luz âmbar, 2 vermelhas, você perde uma turbina, você perde uma hidráulica, aí sim que o piloto ele precisa ter a rédea
o pensamento frio e calcular, no pior dos cenários, aonde ele vai quebrar, né? Então, então você tem que estar preparado, né? Preparado para o pior e esperar o melhor. O brasileiro, como todo latino, né? Ele se prepara para o melhor. Então a gente tem muita paixão, muita história, mas no fundo é aquela história da formiguinha, né? Que sempre traz a comida para dentro do ninho para se preparar para o inverno. Isso tudo se trata de crise, né? Então, mas lá, putz, Camilo, você é muito pessimista, você é muito... Até minha própria esposa fala isso, acho que ela vai assistir. Mas se preparar para o pior e esperar o melhor ainda é o melhor cenário. Eu concordo com você, Camilo, que no aspecto do que aconteceu de fato, é verdade, você tem toda a razão. Acho que a ficha caiu repentinamente, mas as tendências, elas já vinham sinalizando, quando a gente fala da tecnologia, por exemplo, quando a gente fala de uso de nuvem, né? Quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala do trabalho remoto, isso já... Eu também venho do mercado de tecnologia há mais de 20 anos, e a gente, por exemplo, já tinha essa cultura do trabalho remoto, de forma globalizada, de produtividade, enfim, tudo isso. Mas eu concordo com você não só por esse aspecto, mas eu lembro do primeiro bloco que a gente estava falando que você estava falando, por exemplo, de cash is king, né? Que o dinheiro é o rei, por exemplo, né? Então, quando vem um cenário igual esse, de crise, de ruptura, eu falo o seguinte, ele acelera o que você é. Ou seja, se você está bem de caixa, de saúde, de tudo, no momento desse, ele coloca em evidência o quanto você estava indo bem. E isso vai fazer que a sua transição seja mais tranquila. O contrário também. Se você não tem caixa, se você não está bem de saúde, se você não está bem de alguma coisa, ele também vai evidenciar e vai acelerar o processo que você não estava bem, né? Então, o momento de crise, de ruptura, o que ele faz? Ele evidencia, né? Ele coloca em xeque. Aqui, eu falo que nesses momentos não tem, como diz, você está falando dos latinos, eu falo dos brasileiros, não tem jeitinho, né? Não tem meia conversa. É preto no branco, ele evidencia, ele escancara. E aí aí surge a necessidade. Ou seja, eu tenho que mudar. Se eu estou bem, não quer dizer também que vai ficar tudo bem. Eu tenho que readequar para poder fazer essa transição e ficar bem. Se eu estou mal, meu amigo, você não tem outra opção. Você vai ter que fazer a mudança. Né? Aquela frase lá, né? Você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não vai rolar. Né? Então você vai ter que fazer algo diferente, você vai ter que fazer as modificações. E é por isso que eu concordo com você. Já havia sinalizações e a pandemia ela veio o quê? Escancarar. E de novo, né, que isso sirva de lição, porque não precisa vir uma pandemia. Né? Esse é o aprendizado. Isso pode ser daqui a 6 meses acontecer alguma coisa que vai evidenciar isso de novo. Não precisa ser pandemia. Pode ser qualquer coisa, uma mudança de mercado, daquele mercado que você atua, pode ser algo que pode acontecer, sei lá, na nossa família, na nossa vida, a gente não sabe, né? As mudanças, é o que você falou, você tem que ter um norte, e eu concordo, ter uma visão, ter um norte para o que você quer, que é importante saber o que quer, né? Tanto na vida como nos negócios, mas as mudanças elas podem ocorrer, e se você não tiver essa visão, né, Camilo, você não consegue dar essa direção. E aí em tudo isso que aconteceu, né? Quais foram as variáveis que você teve que trabalhar aí para ajustar essa visão de 5 anos que você já vinha trabalhando? Olha só, vamos falar do mercado de computadores na pandemia. Acho que é esse o ponto que... Computador antes pré-pandemia, 2 anos, pouco atrás, a gente andava com um inventário nas costas de mais ou menos 100 dias. O mercado de computador não é segredo para ninguém. Hardware é talvez o commodity mais complexo que existe no mundo. Então, computador, como o computador aceita desaforo, né? Até falei isso na Jovem Pan esses dias.
A pessoa compra o mais barato e é igual carro, né? Ah, não, vai dar certo, vai jogar, vai dar certo. Ele faz tudo lentamente, e a pessoa tem a percepção que está funcionando, que não é uma realidade, mas isso talvez seja um outro assunto. O ponto é que, quando a gente chegou na pandemia, tudo fechou, as famílias tinham um computador por família. Isso eu estou dizendo no estado de São Paulo. No restante do Brasil, é 1 a cada 10 famílias. E aí, vamos falar um computador, vamos falar um device, um celular ou algo nesse sentido. Algum device que poderia servir para trabalhar remotamente ou estudar remotamente. Só que as pessoas têm 2 filhos, têm 3 filhos, e começou a faltar computador. Então, a mãe tinha que fazer uma reunião, o pai já estava fazendo outra reunião, e os filhos precisavam estudar. Aí foi uma corrida, nosso inventário de 100 dias saiu para menos 100 dias, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos vendidos até agosto. Então, eu até brinco que computador hoje não tem para remédio, né? Se precisar, eu recebo ligações de preciso de X mil computadores, eu também precisava. Eu também preciso. Isso tudo aconteceu porque, então, aí começa a entrar a teoria da escassez, né? As pessoas esperam, precisam, e correm atrás, compram, só que isso é no mundo inteiro. Então, você imagina, o Brasil já não é um país com a penetração de computador é muito baixa, só que nós somos muito maiores do que outros. Aí você começa a ver movimentos de países africanos indo à Ásia, comprando computadores à vista. Países europeus, mais no leste europeu, também indo à Ásia e comprando em euro. O que começou a faltar a tela de LCD. E aí, daqui a pouco, começou a faltar chip. Hoje não tem chip para carro, porque as indústrias de semicondutores não estavam preparadas. Aí entra uma outra história, não estavam preparadas ou se aproveitaram também da onda de aumento de preço, né? As indústrias de LCD hoje têm os maiores lucros da sua história. Um LCD ele triplicou de preço. Um chip, volta de novo a teoria da escassez, ele também triplicou de preço e não tem mais. E aí a gente pretende, o que nós pleiteamos e programamos para esse ano no Brasil, nós vamos conseguir cumprir, mas com preços notoriamente muito distantes do que eram pré-pandemia. Isso é outra. Aí, se você perguntar, foi uma oportunidade, né? O único ganho que nós tivemos, que a lucratividade de computador é muito baixa. Ela pode parecer alta, mas ela é um commodity, é super complexo, ela é muito baixa. Mas uma felicidade que eu tenho é que eu não carrego mais 100 dias de inventário nas costas. Então, essa foi a grande oportunidade. Agora, o que fazer para o futuro, para que esses 100 dias não voltem atrás, né? Então, a gente estamos mexendo em todas as variáveis para que não tenhamos mais, nunca mais na nossa história, 100 dias de inventário nas costas. Então, são várias variáveis, são várias oportunidades. O mercado se depurou, lógico, tem várias outras questões, mas, de novo, você 20% do seu tempo você trabalhar no seu futuro e 80% você trabalhar aqui no dia a dia e na operação. E Camilo, e com relação a... Eu não sei o tamanho do seu time aí, né? Mas como é que também, com certeza, teve um impacto, né? Na equipe, na confiança, no engajamento deles. Como é que vocês trabalharam isso também? Porque deve ter tido rodízio, né? Teve que trabalhar aí com a liderança e tudo mais.
Como que foi um pouco a ideia aí, como que vocês trabalharam esse aspecto aí em relação aos colaboradores? Foi um aprendizado, ainda é, né? Então, nós passamos 6 meses trabalhando em casa, hoje nós já voltamos à empresa, né? E você linkar todo mundo, todo o processo, as pessoas, inclusive nós também, não tínhamos o hábito, né? Então, você fica trabalhando em casa, aí você sai para almoçar, para almoçar na cozinha, né? E aí você se sente culpado que você foi 10 minutos na televisão, aí você já volta, aí tem o cachorro, mas isso tudo, o ser humano é o ser, acho que, mais adaptável, né? Até os nossos filhos, você imagina só, eu tenho 2 aqui, e a gente tinha colocado num lugar só para estudar, aí um ficava batendo no outro, já não deu certo, vou colocar um em cada quarto. E aí você vai várias vezes, eu não vou falar o nome deles, né, mas várias vezes eu entrei no quarto deles e eles estavam lá com a aula virtual aberta e dormindo na cama. Não sei se isso aconteceu só na minha casa, né, mas não deve ter sido. Com certeza não. Então, isso tudo, mas isso também jogou eles em outro patamar, né? Isso jogou as empresas em outro patamar. Então, a gente tem amigos aqui que são CEOs de outras grandes corporações, médicas, eles estão devolvendo prédios. Porque eles compraram uma cadeira, compraram um stand para o computador e o funcionário agora vai ficar na casa. E melhor para o funcionário, que não pega o trânsito, melhor para a empresa. Lógico, você tem que ter o lugar, você tem que ter, mas você pode fazer as coisas híbridas. Eu gosto de não deixar, não existe muito padrão. Eu acho que cada empresa vai acabar decidindo e culturalmente se adaptando. Como tem muitas empresas que vai voltar 100%. Muitas delas também vão voltar 100%, vão voltar 100%. Então, mas também muitas vão entender. Viagens. Olha só, eu ia para a Ásia 5 vezes ao ano. Eu ia para os Estados Unidos 6 vezes ao ano. Faz 2 anos que eu não sei onde está meu passaporte. Pode parecer, não é o contrário, gente, é horrível. Todo mês você sair de Sorocaba e lá para Guarulhos, bonitinho uma vez, viu? Depois fica complicado, 10, 12 vezes uma vez por mês. Que às vezes pode soar um pouco, mas não é. É um trabalho como se fosse daqui para Campinas. E você hoje não faz mais falta. Eu não vou reclamar, não. Estou sentindo falta das comprinhas, mas no dia a dia aprendemos a trabalhar com isso. Então, as passagens aéreas, os gastos com o turismo corporativo, os gastos com outras coisas. Então, tudo isso vai se renderizar e para um outro patamar que talvez seja o patamar que precisávamos, né? Acho que nós precisávamos, às vezes, pensar um pouco também na humanidade, né? Pensar nas pessoas também. Muito bom, é isso mesmo, Camilo. Camilo, já sinalizar aqui, ó, vocês estão... A conversa está muito boa aí, mas a gente vai precisar fazer um break. Então, vamos fazer um break agora e já voltamos aí com o terceiro bloco. E a gente faz um bloco aí para finalizar e tirar todo esse aprendizado. Eu acho que também pegando um gancho do que você falou, né? Fez a gente reavaliar muita coisa, né? Tanto na empresa, mas também em casa, né? Na nossa vida pessoal, o fato de trabalhar remoto, acho que isso fez a gente também reavaliar muita coisa, tanto nessa vida do trabalho corporativo, como também na vida pessoal. Acho que esse é um grande aprendizado, e nós vamos falar desse aprendizado aí no terceiro bloco. Obrigado, voltamos já. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado, com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então,
Venha para Goldenlar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento, é uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Goldenlar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem pra Goldenlar, onde é fácil comprar. Vem. Olá, pessoal. Voltamos aqui com o terceiro bloco do Orientação 242. Eu sou o Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. Hoje aqui no Orientação 242, estamos com o Camilo Stefanelli. O Camilo é CEO, né, presidente da Compaq aqui no Brasil, e também é empreendedor no segmento de tecnologia. E o Camilo hoje, agradeço aí a presença dele. A gente teve dois blocos aí falando aí principalmente desses momentos que nós estamos vivendo, de oportunidades, trazer essa mensagem positiva, né, essa mensagem de otimismo, que é o objetivo aqui do Orientação 242, com todos os nossos convidados. Então, mais uma vez aí, agradeço, Camilo, por estar aqui com a gente, estar compartilhando aí a sua história, a sua experiência, os cenários que você tem presenciado. E a gente terminou o segundo bloco falando mesmo de aprendizado, né? Uma das coisas que a gente falou de aprendizado é tanto nos negócios, né? Você falou, por exemplo, das viagens, né? Que antes da pandemia você tinha várias viagens internacionais e que hoje teve essa redução, né? Que foi reavaliado tudo isso, ou seja, a operação não parou, a vida continuou e não precisar ir para Guarulhos todos os meses, né? Eu também tive momentos, não foi em toda a minha carreira, mas tive momentos também que vivi muito isso. Eu concordo com você. Quem olha de fora é legal, você conhece lugares novos, você tem as comprinhas e tudo mais, mas todo mês é puxado, né? E você vê, o negócio anda sem isso. Não há essa, né? Não é que não há necessidade ou deixa de ter, esse não é o ponto. O ponto é, tem um aprendizado e pode ser feito diferente, né? A gente falou, de novo, da tecnologia, das pessoas trabalharem remoto, né? De novo, não vamos entrar no mérito da questão se é 100% remoto, se é 100% presencial, se vai ser híbrido. Não importa, está sendo reavaliado e cada empresa vai com certeza ela vai encontrar, né, a melhor forma que está dentro da cultura dela, do negócio dela, do clima, das pessoas, enfim, vai achar o melhor caminho. O aprendizado sem dúvida nenhuma, está sendo reavaliado e vai ser feito diferente. E na nossa vida pessoal também, né? Onde que a gente imaginaria que, puxa, ficar dentro de casa com família, tendo que tocar o dia a dia, as coisas do dia a dia acontecendo e misturando tudo, a vida pessoal, a vida profissional, tudo uma coisa única ali acontecendo ao mesmo tempo. De novo, foi um baita aprendizado para todos nós, né? Que tivemos que viver com isso. E eu acho que esse é o grande diferencial, que por mais que a gente falou no segundo bloco que existia tendências das coisas, essas situações, ela sem dúvida nenhuma fez a gente reavaliar, por mais que fosse tendência, mas foram variáveis que entraram no dia a dia, né? E esse terceiro bloco é isso, né? É um bloco para a gente deixar essa mensagem, que é qual é o aprendizado, né? O que a gente tira de tudo isso? Nós ainda estamos no meio de uma transição, né? Ou seja, estamos no meio aí de vacinação, de um processo de transição, que a gente não sabe mais ou menos como vai ser isso, né? Mas com certeza todo mundo sabe que é uma transição e que cada um vai achar a sua forma ideal de conduzir tudo isso, mas sem dúvida tem um grande aprendizado. E qual é a mensagem que fica para esse 5 anos, 3 anos, ou próximo ano, ou próximos meses, não sei, mas qual é o grande aprendizado para você, Camilo, e que você deixa como mensagem para que as pessoas procurem, vamos dizer assim, enfrentar melhor
esse futuro que já está aí na nossa frente? Bom, eu imagino como vai ser o final da história, né? Então, eu acho que em breve a gente já está com uma grande parte da população vacinada, né? Quando a pessoa se vacina, ela começa a voltar a 2 anos atrás, né? Então, se ela não mudou os hábitos, e aí eu volto para aquela história da humanidade em si, né? O quanto que nós voltamos a ser humanos, né? O quanto que tinha muita gente que nem conhecia a própria esposa, né? O próprio marido, nunca tenha ficado tanto próximo, né? Durante tanto tempo. Eu acho que se tudo virar algo inútil, se você não conseguiu tirar nenhum proveito, nenhuma coisa boa disso. E não só da pandemia, de toda a crise, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Parece clichê essas conversas, mas se você entra com isso dentro de você, você consegue potencializar isso para uma próxima crise, que pode ser uma pandemia, pode ser um terremoto, pode ser um caso fatal na sua família, que a única certeza que eu tenho, pelo menos, né, não posso falar pelos outros, mas que eu tenho é que a próxima crise, ela, assim, já não começou, ela vai começar muito próximo. Nós vivemos em crise desde que o mundo é mundo. Então, brigar com isso é a mesma coisa que você entrar no elevador e reclamar: hoje está frio, hoje está calor. Você tem que aprender a gostar, em inglês, o enjoy the ride, né? Você tem que aprender a gostar da corrida, você tem que aprender a gostar de resolver a crise, porque brigar contra ela, você vai brigar contra o mar, e o que você vai tomar de benfeitoria dessa crise. Mas só fala em crise, só de novo, né? Eu sempre me preparo para o pior e depois tenho a esperança do melhor. Vive 20% alerta, você sempre vai ter, isso do ser humano. E pegar todas as lições. Então, o que você pode fazer de melhor com sua família, são coisas que a gente, na correria do dia a dia, acabou esquecendo antes disso. Então, vou dar um exemplo. Jogo xadrez com meus filhos. Há 2 anos atrás, como é que eu fui jogar xadrez com meus filhos? E sai quebra-pau no xadrez, parece Street Fighter. Então, de novo, né? O que aprendemos é o que a gente vai conseguir nos preparar para a próxima crise. Ou seja, tirar isso como um aprendizado que pode ocorrer outras, como não necessário. Claro, a gente não está falando, a gente não quer uma nova pandemia, obviamente, mas situações adversas sempre vão acontecer, né, Camilo? Na vida da gente a todo momento. A questão é como a gente encara isso, né? Não ir contra, mas sempre o que a gente pode estar fazendo para preparar para isso, ou seja, financeiramente, na saúde, na vida familiar, no seu mercado, na sua profissão, ou seja, eu gosto muito de uma frase, né, eu gosto quando você fala do clichê, né, e a gente fala do óbvio, né, é importante lembrar o óbvio, né, e o clichê, porque é uma verdade, isso é uma verdade, né, a diferença não é saber, a diferença é aplicar isso na sua vida, essa é a grande diferença. Né? Exato. E é muito interessante esse negócio porque muita gente fala a frase bonita, aí coloca lá embaixo Clarice Lispector, né? Mas no fundo não consegue tirar nem a vogal da frase. Então eu acho que e por isso que uma lição que fica, né?
quanto somos confiáveis, o que você consegue fazer com base no crédito que as pessoas passam, né? Ou que você tem com as pessoas, né? Isso foi se perdendo ao longo do tempo e agora voltou com tudo, né? Sem essa questão política, né? Agora tem até sommelier de vacina, né? O brasileiro é muito. Se ele fosse olhar, às vezes ele não se acredita, né? De novo, é fazer o melhor com o que você tem disponível. Você reclamar hoje, reclamar é clamar duas vezes, né? Falar duas vezes. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, se prepara para a próxima, que essa já foi. Essa já foi. Então, aceita e segue. Não tem muito segredo. Não tem muito o que fazer, né? E uma coisa muito legal que você falou, se a gente executa o óbvio, a gente está dando um grande passo, né? Eu acho que é o que você fala, não é reclamar, não é clamar duas vezes, é sim acionar, arregaçar as mangas e fazer aquilo que é o óbvio. Se a gente faz aquilo que é o óbvio, com disciplina, com execução, já é dado um grande passo. Por exemplo, todo mundo sabe que dormir bem, ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, você vai ter uma vida saudável, você vai ter uma mente saudável. Agora, quem de fato faz isso com uma certa disciplina, de transformar isso num hábito para, por exemplo, ter uma vida saudável. Estou dando um exemplo bem básico, que a gente vê isso muito no dia a dia, né? Então, você tem que ser confiável primeiro com você mesmo, né? O que você promete, o que nós prometemos para nós, o que nós colocamos para nós, né? Se a gente executa e tem disciplina e tem confiança em nós mesmos, esse já é um grande passo. Se a gente já conseguir fazer isso com nós mesmos, a gente já vai estar andando, eu diria que mais da metade do caminho já, né? E aí o próximo passo é em relação aos outros, à família e tudo mais. Então eu acho que, eu concordo com você, acho que esse é o grande passo, é uma grande lição que fica, né? E é uma coisa muito legal, eu gosto muito de uma frase, né? Que fala assim, que o futuro é construído hoje, né? O futuro é construído hoje. Acho que esse é um grande aprendizado que fica, viu, Camilo? Pelo menos para mim, é um dos, tem vários, mas acho que esse para mim é muito importante, que é o que a gente faz hoje, fazendo bem feito hoje, a gente vai construir o nosso futuro amanhã e assim por diante. Hoje já é passado, né? É. Então, se a gente se tratando de qualquer outra coisa, assim, exceto do curtir o presente, hoje já é o passado, né? Não adianta você reclamar o de hoje. Essa Exatamente. já foi. Vamos preparar para o futuro. Camilo, muito obrigado. Foi um excelente bate-papo. Tenho certeza que foi muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Gildo. Conta comigo, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Maravilha. E quero agradecer os telespectadores. Obrigado por estarem com a gente até agora. E espero vocês no próximo programa do Orientação 242. Mais uma vez, Camilo, um grande abraço. Obrigado. E até em breve. Valeu, pessoal. Valeu.